Se bem que achou que a gente não ia falar da nossa novela favorita hoje, né? Mas se enganou. Pois é. O Elon Musk, depois de ficar um tempo, né, sem prestar muita atenção em Alexandre de Moraes, ele volta a prestar muita atenção no Alexandre de Moraes e vai para cima dele. Inclusive, né, essa matéria que a gente vai analisar aqui com vocês é uma matéria do Metrópolis que mostra que parece que agora ele está muito disposto a dar atenção para o Alexandre de Moraes. Se era a atenção que ele queria, conseguiu de muita gente importante e forte. Por outro lado, tem a questão do Eduardo Bolsonaro também. Surgiu uma grande questão agora. Tá bom, já é dada como certa a apreensão do passaporte do Eduardo Bolsonaro, ou seja, o Alexandre de Moraes é bem provável que vai determinar a apreensão do passaporte pelo Eduardo Bolsonaro pela sua atuação como parlamentar, né? Fazendo denúncias lá nos Estados Unidos contra o ministro Alexandre de Moraes, deixando claro que nem é contra o governo, é contra um ministro da Suprema Corte, nem é contra a Suprema Corte. Mas e se o Eduardo Bolsonaro entregar o passaporte para a Câmara dos Deputados ao cuidado da Câmara dos Deputados? Ele fica blindado? Qual a possibilidade jurídica disso acontecer e gerar uma proteção ao Eduardo Bolsonaro? Vamos entender? Estou aqui para te explicar. Calma que eu estou aqui para te explicar. Então, bora para a matéria. Vamos lá, pessoal. Ó, ajuda muito quando você se inscreve no canal, curte, compartilha. Isso dá uma força muito grande para o nosso canal. Então, se você puder se inscrever aí, te agradeço muito, tá bom? Vamos lá. Queria saber se você concorda com essa matéria do J.R. Guzzo da Gazeta do Povo. O governo Lula não passa de um gigantesco conto do vigário. Os analistas políticos brasileiros, os intérpretes das pesquisas de opinião e os laboratórios de ciência política estão assustados. O governo Lula espanta-se com todos eles, né? Ou seja, está triste a situação do governo Lula, né? O governo Lula espanta-se, todos eles, está com problemas. O índice de aprovação de Lula cai cada vez mais e se pergunta alguma coisa à população. Nem a mídia consegue apontar uma realização, uma só, que seja do presente regime. Pois é, o J.R. Guzzo tratou aqui exatamente o presente regime autoritário, não apresentou nada, exclusivamente nada para o Brasil, nas palavras aqui do J.R. Guzzo. E aí, às vezes, a gente é muito crítico com a mídia tradicional, com os jornalistas mais antigos, né? E aí eu te pergunto, analisando aqui, né, o conteúdo, o contexto, a matéria do J.R. Guzzo, eu te pergunto, ainda existe jornalismo de verdade e jornalismo sério? Eu acho que sim, tá? Ainda existe, né? É difícil de achar, mas ainda existe, né? Alexandre Garcia, J.R. Guzzo, Lacombe, são várias figuras que realmente fazem um trabalho bem sério, tá? José Neumann, né? Boris Casoy, então tem muita gente séria ainda que não se entregou a essa agenda, né, globalista, a essa agenda da esquerda. Vamos lá, falar nisso, né? A Brado mostrou aqui uma coisa, até o Paulinho da Força já virou a casaca e está contra Lula. Mais uma vez o deputado critica, né? E dessa vez a escolha do Lula para o próximo ministro da Saúde. Escuta só o que fala aqui o pessoal da Rádio Brado. Eu estou vendo vários esquerdistas tradicionais, vide esse Paulinho da Força, um comunista ligado ao Foro de São Paulo, mais um, agora criticando o Lula. Eu acho que isso faz parte de uma estratégia política da própria esquerda para afastar o Lula lentamente do negócio. Deputado critica escolha de Lula para a saúde, vai piorar. O deputado federal Paulinho da Força criticou nesta quinta a decisão do Lula de nomear Alexandre Padilha como novo ministro da Saúde depois da demissão da Nízia Trindade. Abre aspas, a saúde já está um caos. Você que está esperando médico, um especialista, um exame, sabe do que eu estou falando. A situação já era grave e vai piorar muito mais, fecha aspas, declarou o deputado Paulinho da Força, que está revoltado com o PT, com o Lula. Está fazendo vídeo atrás de vídeo, sentando a ripa
nos petistas. Vamos ouvir aí o que diz esse outro comunista, que esse Paulinho da Força é outro comunista ligado ao Foro de São Paulo, mas estão querendo, claramente você está vendo, isso é visível, estão querendo a cabeça do Lula. Solta o áudio aí pra gente. Tá virando um governo, então, só dos homens, porque as mulheres não... Olha, a coisa tá feia. Quem tinha alguma esperança no governo Lula, acaba de perder. Lula pega o seu mais incompetente ministro e promove para ser ministro da Saúde. A saúde que já está um caos. Você que está esperando um médico, um especialista, um exame, sabe do que eu estou falando. A situação já era grave e vai piorar muito mais. Por quê? Pois o ministro que não teve capacidade de tocar a relação com o Congresso, que acabou com a relação com o Congresso. Toda a confusão que você vê hoje é culpa do Padilha. E agora promove para a saúde. E além disso, o seguinte, o governo Lula, que disse que era o governo das mulheres, demitiu mais uma mulher. Está virando um governo, então, só dos homens, porque as mulheres não têm espaço no governo Lula. O país está à deriva. E cada dia, o presidente Lula toma das piores decisões. Foi os preços dos alimentos, o PIX e agora Padilha na saúde. Aí é o fim do mundo. O governo acabou. O governo acabou, né? É, rapaz. Tá aí, meu querido, o Paulinho da Força indo pra cima do Lula, viu? São 9h01. Gente, aqui, concordando com o que disse a Vanessa há um tempo atrás, dias atrás, eu acho que o Lula não é candidato. O Tarcísio será candidato a presidente. O PT vai colocar um poste para constar somente na eleição, para disputar a presidência, para alimentar a militância mais orgânica, mas indiretamente apoiarão Tarcísio para presidente. Daqui a pouco a gente vai comentar e eu estou vendo... Eu queria chegar até nesse ponto da matéria que eu ouvi aqui da Rádio Brado, e que o PT vai apoiar Tarcísio. Eles falaram de tudo, para que não tenha um nome como Bolsonaro, como Eduardo Bolsonaro, como Michele, ou como Nicolas, que consiga reduzir, né, o caso passe o projeto de lei, né, como Nicolas, ou um nome como Marçal, ou um nome como o próprio Caiado, não permitirão de forma alguma. As cartas já estão marcadas. O cara, o Alckmin da vez, será o Tarcísio. Esse é o roteiro que muita gente está falando e está vendo. E aí, qual o seu ponto de vista sobre isso? Coloca no comentário que eu quero saber. Mas vamos lá, pessoal. Olha só. Antes de partir para a próxima matéria, conheça a nossa biblioteca digital e conheça os livros que estão disponíveis, tá? Só tem livro top para vocês. Então acesse os livros aí e eu tenho certeza que você vai gostar. Estou recomendando para quem quer participar da eleição em 2026, Persuasão Política. Você vai gostar desse livro, tá? Acesse, que eu sei que você vai gostar. É uma consultoria para você se tornar vencedor, para você ganhar as eleições já em 2026. Deputado estadual, deputado federal. Então, esse livro é necessária a sua leitura, tá bom? Vamos lá, pessoal. Vamos falar um pouco agora da Suprema Corte, né, e do que está rolando aí no meio dessa novela mexicana toda. Dá uma olhada só, né? O Supremo Tribunal Federal, de certa forma, está preocupado. Era uma piada, né, essa história do Donald Trump, mas agora gera preocupações. Você verá aqui, né, uma publicação da Globo News, né, da Daniela Lima, onde ela fala que não, que o Supremo está super confortável. Não é bem o que deu para entender. Dá uma olhada. Vocês no bastidor, convido a ler lá no blog, gente, a informação, né? Qual é a avaliação dos ministros do Supremo Tribunal Federal a respeito dessa ofensiva, que virou uma ofensiva política mesmo, dos Estados Unidos sobre o ministro Alexandre de Moraes? A de que, bom, o foco é o ministro Alexandre de Moraes, porque ele é o relator do caso, da denúncia contra Bolsonaro e outros 33 por tentativa de golpe. Mas, na verdade, trata-se de um ataque institucional e a reação, a ideia para esses ministros, conversei com 3 deles na semana que passou e durante o final de semana também, se a ideia era enfraquecê-lo, acabaram por causar o efeito oposto. No Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes está blindado e na magistratura espera-se movimentos, inclusive de entidades de classe, em favor dele também. Então, tiro no pé internamente, o Supremo fechado com Moraes. Dá uma olhada lá no blog.
tiro no pé, né? Internamente, o Supremo tá fechado com Moraes e perdeu o Mané, perdeu o Eduardo Bolsonaro, perdeu o Donald Trump, perdeu o Elon Musk. Eles todos são merdinhas perto do Supremo Tribunal Federal. O Eduardo Bolsonaro até comentou aqui, né? Com risadas, né? Falou agora o Trump, Musk, D.Day Vance, né? Param de investigar o caso Felipe Martins e esquecem que Moraes chutou o X, Rumble e Truth Social do Brasil e deixam o Alexandre vender o Brasil para a China através de Lula. Certinho, tiro no pé, né? Ou seja, o jogo aqui tá mais tenso do que eles imaginam, inclusive porque esta figura aqui, né, resolveu voltar a prestar atenção no próprio Alexandre de Moraes. Você sabe que o Elon Musk teve embates, né, pesados, inclusive chegou a postar uma imagem gerada por inteligência artificial do ministro Alexandre de Moraes atrás das grades, né, e escreveu: um dia, Alexandre, essa imagem será real, né, de um homem, né, um juiz careca, né, atrás das grades, preso, em referência ao Alexandre de Moraes, feito por inteligência artificial. Dali para cá, depois que o X foi banido, o Musk teve que pagar multas, né, pagou multa de novo. Depois desses embates que aconteceram, Elon Musk se tornou, né, o conselheiro sênior do Donald Trump, está com mais força, e tinha parado de observar o Brasil, inclusive de entrar em embates com Alexandre de Moraes. Agora ele volta. Tudo quanto é postagem que está envolvendo o Alexandre de Moraes, ele está comentando, ele está de olho nisso, tá? Então, parlamentares, influenciadores fortes do Twitter que fazem postagens, o Elon Musk está lá, tá de olho e acompanhando agora. Até o momento, o chefe do Departamento de Eficiência Governamental, DOGE, ainda não fez ataques diretos ou movimentações públicas contra Moraes. Contudo, tem usado a sua rede social para alfinetar o ministro brasileiro. Tá, a grande questão é que o Elon Musk, ele é um cara muito estrategista. Isso é inegável. Não é fácil um cara se tornar o cara mais rico do mundo sem ser um grande estrategista. E ele sabe ter paciência e o momento certo de agir. O fato é que a gente precisa perceber que há um vento novo que está varrendo a esquerda, né? E essas medidas autoritárias que advêm da esquerda, né? O Bolsonaro era tratado como um ditador, era tratado como o cara antidemocrático. Mas quantas pessoas foram presas por ordem do Bolsonaro, né? Quantas pessoas que entraram em conflito com o Bolsonaro foram presas, enviados para a cadeia, ficaram lá 1 ano em prisão preventiva? Ninguém. Com processos absurdamente estapafúrdios, fora do rito, sem o devido processo legal, sem a ampla defesa do contraditório, sem observar a competência, sem observar o princípio do juiz natural, onde um juiz é sorteado e não escolhido, o Brasil se perdeu. E aí, tem uma matéria que eu achei interessante tratar com vocês, que é sobre a gigante financeira dos investimentos, a BlackRock, tá? Para quem não sabe, a BlackRock tem junto com ela, né, que ela movimenta, né, só 11,5 trilhões. É uma empresa que é maior do que muitos e muitos países mundo afora. E a BlackRock entendeu o seguinte: estamos abandonando a esquerda, uma empresa que sempre teve o seu pezinho ali do lado da esquerda. Ou seja, com o retorno de Trump, as empresas deram uma guinada, né, ante a agenda woke e falaram: não, quer saber? A gente quer lucro agora. A gente está com um presidente que quer lucro, a gente vai partir para cima, vamos deixar essa agenda woke de lado. Ou seja, quando você fala vamos encerrar as políticas woke, vamos deixar as políticas woke de lado, é quando a empresa fala: não vamos focar nos assuntos de esquerda, né? A mudança ocorre 4 anos após o CEO Larry Fink dizer a acionistas que a BlackRock precisava incorporar, né, a inclusão, né, em tudo que faziam. E não deu certo. Não deu certo. E aí, por que eu estou vinculando isso aqui à questão do Elon Musk e do Alexandre de Moraes? Porque vai ter muito mais gente incomodada com as ações da esquerda. O Mark Zuckerberg já guinou da esquerda para a direita. O Jeff Bezos já guinou da esquerda para a direita. Ou seja, essa virá como uma onda. E aí, meu irmão, se tem uma coisa que esquerdista gosta,
é de dinheiro. E quando você mina a entrada de dinheiro para essa galera, aí o bicho pega um pouquinho mais, né? Aí o bicho, né, pega um pouquinho mais. Pessoal, vamos lá. É o seguinte, tem muita gente falando sobre a questão do Eduardo Bolsonaro. E vocês estão sabendo, né, da decisão do Alexandre de Moraes de determinar que a PGR analise se deve ou não prender o passaporte do Alexandre de Moraes. Acontece, tá, que essa decisão já é dada como certa, né? Não, já definiram, vão apreender o passaporte, isso aí é fato, tá? Não tem como mudar muito essa regra do jogo. Estão aí querendo apreender o passaporte, né, do Eduardo Bolsonaro. Isso aí não tem como fugir, tá? Vai acontecer, tá? A partir do momento que já foi noticiado, a CNN noticiou. Quando a imprensa noticia, é porque geralmente, né, já tem uma carta marcada falando, ó, pode noticiar aí que eu vou fazer, tá? Só que há uma alternativa que muita gente está levantando. Qual seria a alternativa? E se o Eduardo Bolsonaro volta para o Brasil, pega o seu passaporte, ele sabe que vai ser apreendido, entrega na mão do presidente da Câmara dos Deputados e fala, tá aqui, o passaporte está aqui. Agora, se o Alexandre de Moraes quiser apreender o meu passaporte, tem que envolver um terceiro no caso. Como o passaporte não está na minha mão, eu não posso cumprir essa determinação, não tenho o passaporte comigo, entreguei a um terceiro, né? E aí, ele que caça e briga com a Câmara dos Deputados. E aí você já parou para pensar quais seriam as implicações lógicas disso? Porque a gente tem que parar para pensar na primeira questão, né? O Eduardo Bolsonaro tem foro privilegiado? Tem. É o Supremo Tribunal Federal que julga? É. É o Alexandre de Moraes? Depende. Depende. Por quê? Porque tem que ser sorteado. E essa questão, isso aqui não tem nada a ver com o 8 de janeiro, isso não tem nada a ver, né, com ações de golpe de Bolsonaro, que é uma tremenda questão estapafúrdia, não tem nada a ver. Tá? O que isso aqui tem a ver? Tem a ver com ações, com denúncias de um deputado contra um ministro da Suprema Corte. E diga-se de passagem, denúncias lastreadas por fatos, tá? Mas beleza, é isso. O cara tá denunciando coisas que estão acontecendo aqui no Brasil, aqui na República das Bananas. Tá, o Eduardo Bolsonaro só poderia ser julgado diante do Alexandre de Moraes se fosse um sorteio. Então esse processo já começa errado. E aí tem a questão do artigo 53, parágrafo 1º da Constituição, que é o foro privilegiado, que é o artigo 53, caput, perdão, parágrafo 1º é o que eu acabei de falar. O artigo 53, que é a questão da imunidade parlamentar. Peraí, o que o Eduardo Bolsonaro está fazendo está resguardado pela imunidade parlamentar. É a atuação dele, tá? Mas vamos lá. E se o ministro Alexandre de Moraes determinar a apreensão do passaporte do Eduardo Bolsonaro? Tem que ter o processo judicial, tem que ter a determinação da PGR, tem que ter justificativa. Beleza. Há um conflito aqui? Há. Por quê? Porque eu não estou falando de um crime comum, tradicional. Eu estou falando de uma coisa que é a atuação parlamentar do deputado, tá? A atuação parlamentar dele, né? Ele está fazendo denúncias daquilo que, inclusive, o eleitor dele está defendendo. Que coisa mais democrática do que isso? O eleitor do Eduardo Bolsonaro, né, tem críticas às ações e demandas ilegais de um membro da Suprema Corte. Ponto. Ah, mas vamos perseguir por isso. Peraí, vamos esquecer que a Gleisi Hoffmann pediu para o Estado palestino lá, para o Estado, comunidade árabe, invadir o Brasil e salvar o Lula que estava preso? Ah, cá entre nós, né? 2 pesos e 2 medidas sempre. Agora, quando o Eduardo Bolsonaro entrega o passaporte para a Câmara dos Deputados, aí nós já temos um terceiro envolvido. Porque a ordem do Moraes de que o Eduardo Bolsonaro entregue o passaporte não alcança o Legislativo. O ministro deveria intimar o Legislativo, incluir o terceiro, para que o Legislativo possa entregar. Afinal, o passaporte não está comigo, está com a Câmara dos Deputados, você vai cobrar da Câmara dos Deputados, causando assim um conflito diplomático, né? Causando assim um conflito de interesses se o presidente da Câmara estiver disposto a defender prerrogativas dos parlamentares, tá? Então, é preciso você entender o seguinte: quando é que um deputado pode ser preso, né? Ou pode ter medidas drásticas como essa aqui impostas a ele, né?
no caso de crimes inafiançáveis em flagrante delito. Não é o caso do Eduardo Bolsonaro, né? Não é o caso de um crime inafiançável, é flagrante delito. Então, assim, o que acontece? Vai ter implicações jurídicas. Por quê? Porque vai causar implicações políticas, vai causar um conflito com a Câmara dos Deputados, e aí a gente vai começar a ver, né, o cheiro da atuação do Hugo Mota, que falaram que ia ser tão conservador assim. De outro lado, o Eduardo Bolsonaro corre um risco, né? Corre um risco de que ele possa responder, caso o Alexandre de Moraes assim o entenda, e tudo depende do que ele entende, né? A Constituição é só figurativa no Brasil, pode responder por crime de desobediência ou crime de obstrução da justiça, que é o artigo 370 do Código Penal. Então, é arriscado fazer isso? É. O Eduardo Bolsonaro tem duas opções: entregar o passaporte para o Alexandre de Moraes ou entregar para a Câmara dos Deputados, criar um conflito interpoderes, né? Entre poderes, correr o risco de ser preso por uma ordem por crime de desobediência ou obstrução da justiça, o que não é crime inafiançável, não poderia acontecer, mas com isso gerando um conflito, e neste conflito, né, o mundo veria, né, como o Eduardo Bolsonaro falou, o mundo veria, né, mais um caso de perseguição a mais um membro da família Bolsonaro, né, porque ligar o Eduardo Bolsonaro ao 8 de janeiro não conseguiram, tá certo? Fui claro, tá? Consegui explicar bem? Estou tentando explicar. Se o Eduardo Bolsonaro faz isso, ele gera um conflito. Ele não tem que entregar passaporte, ele fica preso de toda forma, porque sem passaporte ele não sai, a não ser que seja para a Argentina, com identidade, ou para outro país. Pode receber, inclusive, um direito de viajar pela Argentina ali, ou alguma coisa assim, né? Mas ele fica impedido de ir para os Estados Unidos, de pegar avião, de sair do Brasil ou de ir para um país que autoriza o passaporte. Salvo se vem uma ordem do próprio Donald Trump ou do Congresso norte-americano falando, não, Estados Unidos você pode entrar sem passaporte, porque não é prisão do Eduardo Bolsonaro, é a determinação de apreensão do passaporte, tá? Mas enfim, é isso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de visitar a nossa biblioteca aí, é muito importante. Não esquece de se inscrever no canal e até o próximo editorial.